Muito bem, meus irmãos, estamos nos domingos estudando o livro de Romanos. Então peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Romanos 3, 9. Vamos ler então do 9 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Todos somos pecadores, é o título da leitura. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos para o Teu louvor, para a glória do Teu nome. Diante do Teu altar, ó Pai, entregamos nossas contribuições, entregamos também a nossa adoração e pedimos que o Senhor receba com gratidão tudo que temos feito aqui, estamos entregando em Tuas mãos. Queremos também, Senhor, rogar sobre a mensagem desta noite, que o Senhor desperte nossos corações, para entendermos, ó Pai, a condição humana longe de Deus, e que nós precisamos voltar para o Senhor em arrependimento e fé, tendo uma vida consagrada a Ti, vivendo uma vida de santidade. Assim nós Te louvamos e agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é a total depravação da humanidade. O que seria isso? Total depravação. Pelo que nós observamos, irmãos, Paulo chega ao fim o mais arrasador argumento. Todos os homens são culpados diante de Deus. Nós vimos, ele já fundamentou a sua tese, provando que os gentios, mesmo não tendo lei escrita, tinham eles uma lei moral dentro deles, o céu estrelado acima deles, mostrando-lhes a majestade de Deus. Uma vez que não deram glórias a Deus, eles então enveredaram pelo atalho da idolatria e da imoralidade, tornando-se passivo de morte. Então, Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, nós encontramos Paulo apresentando esta situação do homem gentil, o homem não judeu. O não judeu está condenado por não buscar a Deus, por não ter uma vida consagrada ao Senhor, mesmo tendo ele no seu coração uma lei escrita. Ele sabe muito bem a diferença do bem e do mal. No entanto, ele escolhe o mal, ele escolhe viver nas trevas, longe de Deus. Da mesma forma, de forma semelhante, Paulo também desbancou a tola pretensão dos críticos moralistas judeus, que julgavam e condenavam publicamente os gentios por seu grosseiro pecado, mas cometiam o mesmo pecado em secreto, achando eles que Deus não iria julgá-los por eles serem judeus.
por serem hipócritas, pregando uma coisa e vivendo outra, também não escapariam do juízo final. Então nós temos, meus irmãos, Paulo, aqui no livro de Romanos, fazendo uma argumentação àquela igreja da qual ele nunca tinha ido, uma igreja que ele não conhecia quais pessoas estavam nela. Eles sabiam que eram pessoas que estavam buscando a presença de Deus. Então, por esse motivo, ele escreve uma carta geral, uma carta que tanto toca num ponto com relação aos não-judeus, quanto também toca num ponto com relação aos judeus. Então, ele faz essa demonstração que ambos estavam em uma condição de pecado e, por conta do pecado, estavam sendo conduzidos à perdição ou à condenação eterna. Logo, ele então passa a finalizar esse pensamento. Então, o texto de hoje, que nós vamos analisar, é a finalização dessa argumentação de Paulo, provando aos homens que todos nós estávamos em uma condição de depravação total, de separação completa de Deus. E o que é que nos separa de Deus? São os nossos pecados. Por isso que Paulo enfatizou tanto, do capítulo 1 ao capítulo 3, esta ideia do pecado. Às vezes, irmãos, ao pregar sobre pecado na igreja, algumas pessoas ficam incomodadas. O pastor fala só de pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Só que, irmãos, esta ideia ela é importante, ela deve ser tratada com seriedade. Não devemos banalizar o pecado, porque é isso que o mundo está fazendo. O que antes, no passado, muito próximo, era uma coisa terrível, hoje está sendo aceito. Irmãos, não vai durar muito tempo. Olha, escute o que eu estou dizendo. Quiser anotar, anote. Mas não vai durar muito tempo para que os pedófilos sejam considerados como doentes. E por conta da doença, eles vão ter liberdade de estar promovendo e cometendo a pedofilia. Veja bem, assim como querem fazer também com a maconha. Liberar o uso da maconha é um uso recreativo. Tantos e tantos anos nós temos a ideia, moralmente entendemos que não é uma coisa boa, é uma coisa má. E o que é que a sociedade faz? Quer aprovar como algo normal, é natural. Qual o problema? Vem da natureza. O problema é que ela tira a pessoa de si, o problema é que causa dependência. Quem fala isso sobre liberação é porque ele nunca teve alguém da família dependente de drogas, não sabe o que é o sofrimento de uma família que tem um dependente em casa. Meus irmãos, a nossa sociedade está cada dia mais depravada. Então a depravação ela é geral, todo homem está numa condição de pecado, e nós precisamos de um resgate, precisamos nos voltar para Deus. Então, abandonando o pecado e vivendo uma vida de santidade. Então, finalmente, Paulo chega ao ponto mais alto da sua tese. Seu propósito é provar que todos os homens, sem distinção de raça, cultura ou religião, são culpados diante de Deus. O pecado atingiu todos, sem exceção. No julgamento divino, todos os homens estarão silenciados pela culpa do seu próprio pecado. A depravação total da humanidade pode ser vista na distorção da perversão do seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo. Então, é estes pontos que nós vamos observar hoje. Como a depravação do homem atinge ou distorce o seu relacionamento, tanto com Deus, como consigo mesmo e com o próximo. Então, observemos estes pontos nesta noite. O primeiro deles, a depravação total, refletida na relação do homem com Deus. Verso 10 a 12, diz assim a palavra: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, de 10 a 12.
O apóstolo então registra como está escrito. Como está escrito o quê, pastor? Como está escrito nas Escrituras. Como está escrito, como a Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer. Precisamos então entender a relação que o homem tem buscado a Deus, uma relação que muitas vezes é meramente interesseira, não há justiça nisso. Todos os homens da face dessa terra querem um Deus submisso a ele, para que na hora que ele quiser algo, e ele clamar, Deus me ajuda, imediatamente é para Deus ajudar, porque se Deus não ajudar, o que é que eles dizem? Deus não existe. Se ele existisse, eu não estaria passando por isso, se ele existisse, eu não estaria em tal situação. É interessante, como o homem busca de Deus o imediato, ele quer um Deus imediato, mas quando nós trocamos as funções, ou mudamos o sentido aí, será que Deus tem um servo imediato? Será que quando Deus precisa de nós para pregar o seu evangelho, quando Deus precisa de nós para fazer o bem, para ajudar o próximo, somos imediatos a fazer isso? Muitas vezes não. Então, que justiça há nessa relação? Se eu quero que Deus haja de forma imediata comigo, e eu, quando vou fazer algo para Deus, eu sempre protelo, deixa para amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, amanhã eu vou para a igreja. A gente sempre deixa para depois o que Deus espera de nós, uma vida de gratidão, de serviço, uma vida de adoração. Então é preciso, irmãos, estarmos atentos como tem sido a nossa relação com Deus. Então o homem totalmente depravado, ele vai ter uma compreensão errada de Deus, e a sua relação com Deus vai estar pautada nos seus interesses, vai ser uma relação injusta. Então Deus não quer ter uma relação injusta, Ele quer que haja justiça. Assim como Ele está pronto para nos atender, Ele quer que nós estejamos também prontos a atendê-lo. Então o veterano apóstolo Paulo usa dois argumentos para provar a tese da culpabilidade humana, especialmente a sua rebeldia contra Deus. Vejamos a primeira. Em primeiro lugar, a rebelião humana contra Deus é provada pela Escritura. Está escrito: não há um justo nem um sequer. Irmãos, está escrito quer dizer que em outra parte da Escritura, Deus já havia revelado isso, revelado que a humanidade vive uma injustiça com relação a Ele, o relacionamento do homem para com Deus. Como foi que o homem chegou aqui na terra? Foi Deus que o formou, Deus o criou. Nada mais merecedor do que a gratidão do homem para com Deus, a obediência do homem para com Deus. E como foi essa relação inicial? Foi boa. No início, Deus descia todas as tardes para ter comunhão com Adão e Eva, falavam os dois, se comunicavam, até o dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus, quebraram a aliança, quebraram um elo de comprometimento, de compromisso, de responsabilidade. De todos os frutos comerás, mas de um não deve comer, é o fruto do bem e do mal, porque se dele comeres, certamente morrerás. Então era muito clara a ordem, não havia dúvidas, mas eles preferiram se relacionar com alguém que não conheciam, dar ouvidos aos conselhos de alguém que estavam vendo pela primeira vez, e agora estavam então deixando para trás a relação com Deus, separando-se de Deus por conta do seu pecado, para viver uma vida à parte de Deus. E sabe, irmãos, essa é uma relação que ela é vívida até hoje. Quantas pessoas só procuram a Deus na necessidade? Quando estão de boa, esquecem de Deus. Deus para eles nem existe, porque só querem Deus
um Deus relacional, um Deus imediatista, um Deus que supre aquilo que eu quero de imediato. É a relação 3 minutos. Então, dificilmente a pessoa passa mais de 3 minutos em oração. Então, por quê? Porque é uma relação superficial, uma relação completamente apática. E não é isso que Deus deseja de nós. Ele deseja que nós tenhamos uma relação íntima, pessoal, uma relação de tempo investido nesta relação. Então, lá no Salmo 14, verso 3, a Bíblia diz assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a Bíblia já havia afirmado isso em Salmos, e aqui em Romanos, o apóstolo Paulo então diz: está escrito. Deus já disse para nós qual é a condição do homem em relação a Ele, a Deus. Então, a relação do homem com Deus é uma relação superficial, uma relação que muitas vezes não agrada ao Senhor. Então, é preciso mudança, é preciso haver uma relação mais próxima e mais íntima. Em segundo lugar, o apóstolo então mostra que a rebelião humana contra Deus é provada pela experiência. Verso 10 a 12 diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, a linguagem que Paulo fala aqui, ele diz o seguinte: é tanto de inclusão quanto de exclusão. Ele se refere a todos e a nenhum sequer. Ao fazer o diagnóstico da condição humana, ele usa tanto uma descrição negativa quanto uma descrição positiva. Todo ser interior do homem está sob o controle do pecado. Sua mente, não há quem entenda, seu coração, não há quem busque, e a sua vontade, não há quem faça o bem. Veja, irmão, como é a condição do homem, onde ele está completamente dominado pelo pecado. Nossos pensamentos são pecaminosos, isso quer dizer que nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por desejo, do coração. Não há quem busque a Deus, os desejos do nosso coração são corrompidos, são depravados, e a nossa vontade também está corrompida, não há quem faça o bem. Talvez você diga: pastor, eu já conheci uma pessoa que não é crente, e ele fazia tanto bem, dava esmola, fazia festa na casa dele, chamava os vizinhos. Eu também já conheço pessoas assim, já conheci pessoas assim. No entanto, irmãos, na grande maioria, não estou generalizando, mas na sua grande maioria, quando alguém faz algum tipo de atividade assim, ele está com intenções por trás disso. Quantas pessoas fazem eventos e festas grandes assim numa comunidade e depois se lança como político? Fulano é gente boa, fazia festa na casa dele, tinha isso, tinha aquilo. Quantas pessoas ajudam uma outra, mas com uma intenção por trás? Quando eu precisar, eu tenho certeza que eu vou bater nessa porta aí, ele está me devendo. Então, ele não fez com uma boa intenção, ele fez procurando ganhar vantagem nisso. E o ser humano, ele é muito hábil, é muito rápido a pensar desta forma e agir desta forma, sempre com segundas intenções, sempre com interesses escusos, interesses ali por trás da sua forma de agir. Então, Paulo identifica 5 elementos de rebeldia no homem contra Deus. O primeiro deles: a injustiça é praticada por todos. Nenhum homem consegue cumprir as exigências da santa lei de Deus. Isso quer dizer que a injustiça, a lei de Deus, eu vou colocar aqui de uma forma bem prática, irmão, para que fique bem entendido para vocês. Quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, aqueles 10 mandamentos traziam sobre si
um compromisso muito grande, mostrando aos homens a qualidade de Deus, a perfeição de Deus. Deus é perfeito. Se vocês querem chegar até Deus, vocês devem buscar essa perfeição para a vida de vocês. Então, os 10 mandamentos é uma demonstração da perfeição de Deus, sendo que nenhum homem foi capaz de cumprir os 10 mandamentos. Quebramos os mandamentos de Deus. Com isso, o que é que acontece? O homem se mostra totalmente depravado, se mostra um praticante do pecado. Com isso, não tem como ele alcançar a salvação, a não ser que haja uma intercessão de Deus. Deus, por meio do seu Filho Jesus, vem a este mundo para sacrificar a sua própria vida em nosso favor. Então, só alcançamos a salvação não é por cumprir a lei, alcançamos a salvação pelo cumprimento que Cristo teve e morrendo em nosso lugar, um inocente morrendo no lugar do culpado. E então a nossa culpa caiu sobre ele. E é por esse motivo que eu e você, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, temos então a salvação em Cristo Jesus. Não é por mérito, não é porque eu sou uma pessoa boa, não é porque eu deixei de pecar, não. É porque Deus enviou seu Filho a este mundo para nos salvar. E uma vez que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador, alcançamos esta salvação que está em Cristo Jesus e não em nós. Recebemos dele esse presente. Segundo lugar, obscurantismo intelectual atingiu todos. A mente do pecador tornou-se obscurecida para compreender as coisas espirituais. Lembra quando Jesus estava aqui na terra e ele pregava para as pessoas e elas não compreendiam? É esse obscurecimento. É como se ele estivesse com uma venda nos olhos, que é verdadeiramente isso. Diz a Escritura: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Quem é o Deus desse século? O diabo. Então Satanás cega o entendimento dos incrédulos, não permite que eles compreendam a palavra de Deus, somente através do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, ao chegar em nós, ele desvenda a graça de Deus. Através do Espírito Santo é que nós entendemos quem somos, a situação que estamos e o quanto nós precisamos de Deus, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A vontade do homem então estava presa, obscurecida, né? Na verdade, a sua visão estava obscurecida, ele não compreendia a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a vontade do homem está adormecida e essa é a marca de todos. A inclinação do homem natural é fugir de Deus e insurgir-se contra Ele. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os ateus teóricos dizem que não há Deus. E o ateu prático age como se Deus não existisse. Então essa ideia, né, de ser ateu é uma modinha hoje. As faculdades, nas escolas, alguns mestres que se dizem mestres, né, estão divulgando isso e colocando isso como sendo algo chique. Dizer que é ateu, dizer que Deus não existe é chique. Eu não sei que chiqueiro foi esse que colocaram na cabeça deles, que na verdade isso não é nada de chique. Isso é uma situação do homem demonstrar cada vez mais que ele está obscurecida a mente, a sua vontade está adormecida no pecado, ele não consegue ir além. Quer dizer, como é que eu aceito
algo que alguém me diz, sem nenhum tipo de pesquisa, sem nenhum tipo de aprofundamento de conhecimento, apenas porque alguém me disse, eu vou seguir. Não é bem assim, irmãos. Nós, por exemplo, nós temos uma Bíblia que foi escrita num período de 1.600 anos. 1.600 anos para escrever esse livro, sendo 1.100 anos o Antigo Testamento e 400 anos o Novo Testamento. Houve um intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, um intervalo de 400 anos, que Deus não falou mais com os homens. Então ficou um período de silêncio. Depois de um tempo, esses livros foram reunidos, foi feito um concílio de homens espirituais, servos de Deus. Estes homens analisaram os livros escritos e perceberam a unificação que havia neles. Nenhum livro contradiz o outro. Como é que pode 40 pessoas, que foram 40 homens que escreveram a Bíblia, 40 pessoas escrevendo um livro, enquanto o primeiro estava escrevendo, os últimos não tinham nem nascido ainda. Quando os últimos começaram a escrever, os primeiros já tinham morrido há muito tempo. Como é que um livro que durou tanto tempo, 1.600 anos, escrito por 40 pessoas diferentes, tem uma unicidade? Eles se completam, não há nenhuma diferença de um para com o outro. Então isso só pode ser poder de Deus, irmãos. Então nós os cristãos, nós os evangélicos, temos então a prática de, enquanto o pastor está pregando, a gente está aqui anotando, observando o texto onde ele está lendo, estamos acompanhando, nós não somos enganados, nós não somos conduzidos só pela fala de alguém, pelo contrário, somos observadores da lei e praticantes. Então, o homem que se deixa levar por esse pensamento de que Deus não existe, ele está perdendo tempo na sua vida, porque Deus, ele é real, é verdadeiro. Você só está vivo porque Deus existe, porque Deus te ama. E se você que ainda diz ou coloca no seu coração essa ideia, entenda, você só está vivo porque Deus te ama e tem um propósito na tua vida. Você reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Não adianta a gente querer negar Deus, porque não é possível. Ele está claro. Os céus estão proclamando a glória de Deus. Quem é que faz cair essa chuva que acabou? Deus. Não tem outro. Não tem como a gente dizer onde é que está a torneira, onde é que abre, onde é que fecha. Não tem. Controle está nas mãos do Senhor. Quem é que faz nascer? Quem é que faz morrer? É Deus. O controle está na mão do Criador. Ele criou e ele tem poder sobre sua criação. Em quarto lugar, a apostasia é a ação de todos. Paulo diz que todos se extraviaram, apostataram da fé, negaram a fé. Aqui é uma relação muito clara e objetiva com relação aos judeus, que tinham a lei em suas mãos, que tinham conhecimento da verdade e se afastaram da presença do Senhor. Não é difícil de encontrar pessoas na rua que dizem assim: eu já fui crente. Na verdade, uma pessoa dessa nunca foi crente. Talvez ela foi convencida de que estar entre os crentes era bom. Rapaz, é legal estar aqui, eu gosto das músicas, eu gosto do lanchinho quando termina aí, é bom, rapaz, eu não perco esse aqui por nada. Não tem outro lugar que eu seja tão bem recebido dessa forma, né? Mas o verdadeiro cristão, ele não vem aqui porque acha legal a música, não vem aqui porque tem um ventilador, uma cadeira confortável, um lanchinho no final. Ele vem aqui porque ele é grato ao que Deus fez na sua vida. Ele reconhece o poder de Deus na sua vida. Ele reconhece que sem Deus ele estava completamente perdido. Então, é esse o verdadeiro sentido da adoração a Deus. Aquele que adora a Deus, adora em espírito e em verdade. Nós, na verdade, nem precisávamos de tudo isso aqui que nós temos. É a generosidade de Deus que nos alcançou.
porque nós poderíamos estar da mesma forma, felizes, contentes, adorando a Deus debaixo de um cajueiro, no meio do relento, olhando as estrelas do céu. Louvado seja Deus por isso. Eu tenho certeza que seríamos tão felizes quanto somos aqui dentro, porque o verdadeiro adorador, a adoração está interna, interior, o sentido do reconhecimento de quem é Deus. Em vez de reconhecer a majestade de Deus na obra da criação, perverteram o culto a Deus em vil idolatria. E em quinto e último lugar, a futilidade moral é uma prática de todos. Abandonaram a Deus, o abandono a Deus desemboca na degradação moral. A impiedade deságua na perversão. Irmãos, nós vivemos um período neste mundo, que a cada dia a gente tem notícias ruins, de quanto o homem tem se tornado perverso, o quanto o homem tem praticado coisas terríveis, e muitos destes em nome de Deus, usando o nome de Deus para praticar coisas abomináveis diante do Senhor. Irmãos, é lamentável ver o tanto de seitas e heresias que se levantam neste mundo. Pessoas que se dizem conhecedores da verdade e têm vivido vidas completamente depravadas, longe da presença do Senhor. Então isso é uma vida fútil, uma vida moral completamente depravada, que não agrada ao Senhor. Veja o que diz Efésios capítulo 2, 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio. Que parede era essa? A inimizade. O homem que não tem recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vive uma inimizade contra Deus. Quem não aceita o Filho, não reconhece o Pai, porque o Filho veio em nome do Pai. Tantos judeus que desprezaram o Filho, rejeitaram também o Pai. Não tem como aceitar um sem aceitar o outro. Você ficaria feliz de ser convidado para uma festa onde seu filho não podia entrar? Olha, venha lá para o aniversário, vai ter lá em casa, venha, mas não pode trazer seu filho não, deixa ele lá. É só você, eu gosto de você, mas do seu filho não. Você iria para essa festa? Você receberia esse convite? Tenho certeza que não. Então, se nós agimos assim, irmãos, buscando uma justiça, quanto mais Deus que é justo em tudo o que faz. Então nós precisamos receber Jesus, o Filho de Deus, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, para que então nós possamos ter comunhão com Ele. Em segundo lugar, acho que eu disse em último aqui, o irmão já está preparando o lanche ali. Estamos no segundo ponto da mensagem. A depravação total refletida na relação do homem consigo próprio. Então o homem tem um problema consigo mesmo. Sabe qual é o maior inimigo do homem? Ele mesmo. Muitas vezes nós nos colocamos em uma condição de nos derribar, nos colocar em uma situação, nós mesmos nos menosprezamos. Eu não consigo, eu não posso, eu sou feio, ninguém gosta de mim. Tem gente que vive esses traumas. Fulano olhou com a cara feia para mim. Não sei o que, eu passei na rua, fulano não me cumprimentou. Sabe lá o que é que o fulano estava pensando? Quais os problemas que o fulano está passando? Aí só porque passa por você tem que estar com um sorriso de orelha a orelha, tem que lhe cumprimentar, tem que prestar reverência. Nem sempre, irmãos. A gente tem que ter segurança de quem nós somos. Se eu não fiz nenhum mal para aquela pessoa, se ela passa e não fala comigo, pode ser que ela esteja passando por algum problema.
Se ela passou e olhou com a cara feia para mim, pode ser que ela esteja com um problema e não eu. Então qual é a minha ação? É ir até ela e tentar resolver o problema. Irmão, o que foi que houve? Percebi que você está diferente hoje. Posso te ajudar? Então é essa a atitude que nós deveremos ter. Mas sabe o que é que nós somos? Egoístas. Muitas vezes o nosso ego é inflado. Nos achamos melhores do que os demais. Nos derrubamos em certos momentos. Em outros momentos, nós nos consideramos importantes demais, que não podemos chegar até a outra pessoa. É ele que tem que vir até mim. Nós não perdoamos e queremos ser perdoados. Enquanto o Senhor nos ensinou que para que nós recebamos o perdão, devemos primeiramente perdoar os outros. Como é que eu posso receber o perdão de Deus e não perdoar o próximo? Lembra do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então assim nós devemos também perdoar para ser perdoado. Mas nós somos inimigos de nós mesmos. Nós cavamos covas, como tem essa imagem aí, o cara está cortando a galha que ele mesmo vai cair. Nós procuramos, muitas vezes, coisas que vão nos prejudicar. Paulo faz um diagnóstico do estado deplorável em que o homem se encontra. O pecado atingiu todo o ser, corpo e alma. O pecado enfiou os seus tentáculos em todas as áreas da nossa vida, razão, emoção e a nossa vontade. Mas a parte sã do corpo, se o seu corpo é uma fábrica de pecado, todo o seu ser está rendido ao pecado e ao serviço do pecado. Então, na verdade, não há uma parte sã do nosso corpo. Nosso corpo está contaminado com o pecado. É claro, irmãos, que essa contaminação, aqui está uma referência, lembra, que Paulo está levando os homens a um entendimento sobre o julgamento de Deus, que Deus julgará tanto judeus quanto gentios. E esse julgamento será baseado em quê? Nas obras. As obras dos homens são relacionadas a quê? A sua vida, como eles vivem. Então aquilo que eu faço de bem ou mal, vai muito de quem eu sou. Então se eu sou uma pessoa que vive uma vida à parte de Deus, tudo que eu for praticar é contra Deus. Mas quando eu vivo uma vida para agradar a Deus, em obediência a Deus, tudo que eu praticar, Deus receberá com alegria. Então eu preciso ter esse discernimento. Então, por depravação total, não estamos dizendo que todos os homens são depravados em grau superlativo. Tem muita gente que a gente convida para a igreja e ele diz assim: não, mas para mim está tudo bem, eu não vou não, porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca usei droga. Ele imagina que pecado ou mal é só quem faz essas coisas terríveis. Não sou tão mal assim, então Deus vai me perdoar. Essa é a ilusão que alguns têm. Então, nós temos a capacidade de ser tão mal ou mais do que nós já somos. Nós temos essa capacidade. Quem de vocês não seriam capazes, para defender a sua família, de tirar até a vida de uma outra pessoa? Qualquer um de nós, uma mãe vendo alguém fazendo mal para um filho, ela voa em cima como um leão, para estraçalhar. Assim somos nós, o mal está dentro de nós. Nós temos então que saber controlar este mal. E como é que nós temos poder para controlar este mal? Somente através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos traz paz, é Ele que nos dá o autocontrole. Então, se hoje uma pessoa chega para mim e me ofende, eu não vou retribuir na mesma moeda, porque eu entendo que aquela pessoa, não tendo Deus, ela não sabe o que está falando. Lembra que Jesus disse isso, Senhor, perdoa, eles não sabem o que falam.
Nós temos a inspiração e a orientação de Cristo, então devemos segui-la. Mas todos os homens foram afetados em todas as áreas da vida pelo pecado. Ninguém é tão mau quanto poderia ser, e nenhum dos nossos atos é tão bom quanto deveria ser. Então, nós deveríamos ser mais bons, e sabemos que nós poderíamos ser mais maus do que somos. Então aí está o controle. Quem é que está dominando a nossa vida? Quem é que tem as rédeas em nosso coração? Temos alimentado mais a carne ou mais o espírito? Porque aquele que é mais alimentado será o mais forte. E assim nós devemos aprender a lidar com a nossa vida. Vejamos a triste descrição do apóstolo. Em primeiro lugar, a garganta é um sepulcro, uma sepultura ávida para enterrar as pessoas. Romanos 3,13, a parte A do versículo. Paulo não tem uma visão otimista da natureza humana. Isso quer dizer que o homem é um ser caído, falido espiritualmente e arruinado moralmente. É um poço de perdição. Sua garganta é como uma sepultura aberta. Está aguardando a qualquer hora a queda. Em segundo lugar, ele diz que a língua é uma agência de engano e mentira. Paulo diz que com a língua urde engano. A língua não é apenas um órgão da fala, mas um laboratório de mentira. Alguns dias atrás as pessoas estavam comemorando o dia da mentira, né? Dia 1º de abril. Aí conta aquelas mentirinhas. Não, pastor, é só uma mentirinha sadia, né? Não sei se tem mentira sadia, né? Mas é só uma brincadeira. Lembra, irmãos, quem é o pai da mentira que a Bíblia diz? O diabo é o pai da mentira. E quando eu vivo mentindo, eu estou obedecendo quem? O pai da mentira, que é o diabo. Não queira você ser filho do diabo. Busque a filiação com Deus, que é verdadeiro. E ele disse que nós devemos falar sempre a verdade. Da boca do cristão deve ser dito sempre sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, seja sincero em suas palavras, seja correto em suas ações. A língua é o rei do disfarce, drama do engano, a prostituta da sedução. Ele bajula suavidade, mas açoita com violência. A língua é assim, né? Tem até aquele personagem da TV, né, no programa de TV, chamado Coxinha. Lembra do Coxinha? Autoridade, essa pessoa é maravilhosa. E na frente da pessoa exalta, coloca lá em cima. Quando a pessoa sai, vai, carniça, isso lá presta, isso é uma porcaria, isso é aquilo. Aí esculhamba a pessoa, né? Então muita gente age dessa forma. Na sua frente, para você é a melhor pessoa, mas por trás, lhe corta. Então esse é o poder maligno da língua, que nós devemos aprender a dominar. Em terceiro lugar, ele diz: os lábios são um reservatório de veneno letal. Romanos 3,13, parte C. Paulo, então, ele é contundente em declarar: veneno de víbora está nos seus lábios. A cobra, ela tem uma bolsa cheia de veneno letal na base das suas presas. Quando morde alguém, destila o veneno, e esse veneno mata. O pecado afetou de tal maneira o ser humano, que um dos seus maiores distintivos é a comunicação. Tornou-se um veneno mortal. Então, com a mesma língua que você abençoa, é a mesma que você amaldiçoa. Como é que pode?
você abençoa alguém que foi feita à imagem e semelhança de Deus, e com a mesma língua você amaldiçoa aquela pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Automaticamente você está falando isso com Deus. Quando você fala um mal contra alguém, ou faz um mal contra alguém, você está fazendo contra Deus, porque aquele alguém foi feito à imagem e semelhança de Deus. O veneno da cobra pode matar o corpo, mas o veneno dos lábios mata também a alma. Não tem nada pior do que uma pessoa ser enganada. Não tem nada pior do que uma pessoa ser usada, e você com os lábios conduzir, seduzir e levar essa pessoa ao pecado. Diz assim, o livro de Provérbios sobre a mulher adúltera. Ela é sedutora, é agradável o que ela fala. Quantos homens caem na lábia da mulher promíscua, da mulher sedutora? Lá em casa a mulher não fala assim comigo. É claro, ela convive com você, ela sabe como é que é você, né? A sedutora não convive com você, ela está ali apenas para te atrair e tirar de ti o que ela quer, depois te jogar fora. Eu ouvi esses dias, eu estava pesquisando sobre relacionamento conjugal, e ouvi uma pesquisa que diz que as pessoas que se casaram pela segunda vez, dizem que se elas tivessem pensado um pouco mais, não teriam tomado essa decisão, porque o segundo casamento não foi diferente do primeiro. Sabe por que não é diferente? Porque o problema está em nós. Muitas vezes não é no outro. A gente acusa o outro, aponta o outro, mas nós não mudamos. Continuamos agindo com os mesmos erros. Então, como é que pode haver mudança? Em quarto e último lugar, a boca é uma fonte de água suja. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Romanos 3,14. Paulo conclui dizendo: o pecado fez da boca humana uma fonte maldita, de onde jorra em catapultas, onde volumosas de maldade e amargura. Dessa boca não sai louvores a Deus, nem frases que edificam, mas palavras torpes e imorais, carregadas de maldade e mentira. Então, a boca do homem sem Deus é uma boca cheia de maldição. Tudo que ele vai falar, não sei se vocês conhecem pessoas assim, tudo que vai falar, coloca o diabo na frente. Rapaz, fui pegar ali esse controle, o diabo desse controle estava escondido, eu não achei. Não sei o que, o diabo disso, o diabo daquilo. E aí tudo ele bota o diabo na frente. Já viu pessoas assim? Conhece? Irmão, como é que a vida de uma pessoa dessa pode ser abençoada? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para glorificar o nome de Deus. Fomos criaturas feitas em perfeição para glorificar a Deus. Então da nossa boca deve sair coisas que glorificam a Deus, que exaltam o nome de Deus. Olha, se você, sendo um cristão, está com o nome do diabo na sua boca todo o tempo, irmão, repreenda isso. Tire isso da sua boca. Se você é uma pessoa acostumada, todo tempo está soltando palavrão, todo tempo, não pode quebrar uma unha que você solta um palavrão. Tudo que você faz tem um palavrão na frente. Irmão, repreenda isso. Tire isso da sua vida. Nossa boca é para glorificar ao Senhor. Nossa boca deve estar cheia de bênçãos. Exalte o nome de Deus, glorifique o nome de Deus, em vez de estar amaldiçoando e trazendo maldição para a sua casa. É lamentável quem toma essa decisão na sua vida de viver uma vida assim, com a boca cheia de maldição. Veja o que diz 1 Coríntios 6,18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Então devemos fugir da imoralidade, fugir do pecado da imoralidade. Devemos praticar o que é puro, o que é santo, purificando o nosso corpo. 1 Tessalonicenses 4,4 diz como devemos purificar o corpo. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Como possuímos? Em santidade e honra. O nosso corpo foi dado por Deus para a glória do seu nome. Então devemos usar do nosso corpo para a glória de Deus. Em terceiro lugar, a depravação total refletida na relação do homem com o seu próximo. Irmãos, como está a tua relação com aqueles que estão ao teu redor? Você é uma pessoa que sempre está disponível e pronta a ajudar o próximo? É uma pessoa que sempre está procurando vantagens? A depravação total atingiu não apenas a relação do homem com Deus e consigo mesmo, mas também com o seu próximo. Paulo destaca aqui 3 áreas que foram corrompidas. A primeira, a falta de respeito pela vida humana. São os seus pés velozes para derramar sangue. Romanos 3,15. O homem sem Deus é pior do que uma fera selvagem. O pecado é bestializado e embruteceu o homem. Ele perdeu o amor natural, tornou-se então um monstro. Tem pressa em derramar sangue, mata aquele a quem deveria proteger, ele elimina com requintes de crueldade aquele a quem deveria amar. Todos os dias a gente escuta noticiários nos jornais desta relação dos homens: filho matando pai, pai matando filho, marido matando a esposa, e tantas coisas terríveis, irmão. Antigamente a gente assistia um jornal, eram várias notícias, mas hoje é só de destruição, é só de derrota, é só de coisa ruim. Existiam jornais que tratavam disso, que as pessoas diziam: para esse jornal aí, se espremer, sai sangue, só fala de morte, só fala de assalto, só fala disso. A gente assiste o jornal hoje que tinham notícias sobre a nossa cidade, não vemos mais, é só morte, assassinato, roubo, é só isso. Então está até triste de assistir um jornal. Eu digo para minha mãe, né, toda vez que eu chego lá, ela meio abalada: meu filho, o mundo está perdido. Eu disse: mãe, não assista mais jornal não, bote louvor, assista outra coisa, porque é realmente muito pesado. Aí o horário do almoço, né, a gente almoçando lá e o pessoal falando de um assassinato, de uma coisa terrível. Essa semana mesmo, né, a gente estava assistindo o jornal, passou que o pai estuprou as 3 filhas, menor de idade. Isso é o que, irmão? Depravação do nosso mundo. O homem casado tendo uma mulher, por que é que ele vai mexer com as filhas? Crianças ainda. A pessoa que era para cuidar está destruindo. Esse é o mal da humanidade. Cada dia está se tornando pior. O coração do homem tem se tornado cada dia mais monstruoso, bestial. É uma besta fera, né? É embrutecido, é um bruto, é um ser bruto que não tem amor pela sua própria espécie, não tem amor por aqueles que ele tem que alimentar ou por aqueles que alimentaram a ele. Uma pessoa ter coragem de bater nos pais, muitas vezes os pais que já estão numa situação já no final da vida, que deveriam ter descanso, ter paz, né? Eu admiro muito, né, usar aqui a irmã Luciene, a nossa irmã em Cristo, a forma como ela cuida da mãe, a forma como ela respeita, a forma como ela tem todo o carinho pela vida da sua mãe, porque sabe o quanto esforço ela dedicou para criar os seus filhos. E agora é a hora de inverter os papéis, né? Os filhos cuidar dos pais na idade final da vida, né? Mas infelizmente
em muitos contextos da sociedade que nós vivemos, as pessoas não querem mais cuidar de seus pais, os filhos desprezam os pais, os filhos jogam os pais lá nos asilos e esquecem, não lembra nem que existe pai nem mãe. Então nós precisamos perceber que o mundo está nessa condição, e nós cristãos devemos ir na contramão disso, não aceitar isso, mas mostrar o verdadeiro amor, agir com amor para com o nosso próximo. Em segundo lugar, a falta de respeito pelos valores humanos, nos seus caminhos, a destruição e miséria. Por onde o homem passa, ele macula o chão aonde pisa, contamina o lugar onde põe as mãos. O mal não está apenas nas estruturas, mas dentro do homem. Ele não respeita a vida, a família, os bens alheios, nem os princípios que regem a sociedade. Nossa sociedade está descambando cada dia mais para a profundeza da maldade. Irmãos, é ridículo o que a gente vê hoje no que está acontecendo no nosso país. Os poderosos tentando de todas as formas aprisionar, encontrar uma falha em alguém que não cometeu nenhuma falha que eles estão julgando, enquanto outros que roubaram milhões do nosso país, que foi julgado, disseram realmente ele roubou, tem provas, os juízes fizeram 3 julgamentos, 3 instâncias, condenaram, e aí depois descondenam, não, ele não fez nada disso não, e foi inventado, e parece que dá um apagão na cabeça das pessoas, elas esquecem de tudo. Irmão, que país é esse? Que vida é essa? É um país corrompido. Isso não é só aqui não, irmão, é no mundo inteiro. A gente está falando aqui porque, é claro, a gente está todo tempo acompanhando ali, só não enxerga quem não quer ver, porque é claro como o mundo está sendo levado para quê? Para as percas de valores. A família está sendo atacada, as famílias estão sendo destruídas com essas inversões, com essas mudanças. Irmão, olha, começou, eu vou dizer para vocês, desde que fizeram a lei da palmada. Vocês já ouviram falar dessa lei? Se o pai der uma palmada no filho, ele pode ser processado, ele pode ser preso, porque ele bateu na criança. Eu confesso a vocês que do meu pai eu só levei uma surra, só precisou essa. Meu amigo, nunca mais eu segui aquele caminho que eu estava seguindo. Ele só precisou bater em mim uma vez, para eu sentir o gosto de sangue na boca e dizer, opa, isso aqui não é bom não. É claro que ele não fez isso, ele não me aceitou, né? Eu só estou exagerando um pouco, mas dizendo então que às vezes uma repreensão, uma correção mais severa, ela é necessária, ela é bem-vinda. É claro que nós temos que ter compreensão, entendimento, que tem idade para isso. Meus filhos já estão na adolescência, já chegando já próximo à idade adulta, não adianta mais eu bater neles. Já fiz isso na infância, para eles entenderem. Hoje é no diálogo, é na conversa. Para que eles entendam melhor, é preciso esse debate. Mas quando houver o desrespeito, a gente vai tomar providências, vai tirar o que eles gostam. Então há outras formas da gente doutrinar, ensinar os nossos filhos. Mas dizer que uma palmada vai levar a criança à criminalidade, a ser um marginal, eu duvido. Por quê? Não tem gente que apanha mais do que marginal na rua mesmo. Apanha da polícia, apanha na cara. Uma palmadinha lá no bumbum, lugar macio, foi feito por Deus para isso, não tem problema nenhum. Então, desde essa mudança, a sociedade foi afundando, mexendo na família, dizendo que a família agora não é mais pai e mãe, é quem quiser ser, 2 pais, 2 mães, seja quem for. Não existe isso. Família é uma estrutura. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, para que eles unidos formassem uma família, e viria então a
crescer, multiplicar e povoar a terra. Mas infelizmente a nossa sociedade está combatendo isso e colocando como outros valores, que quem pensa como eu estou passando, expressando o meu pensamento para vocês, é retrógrado, é alguém atrasado, é alguém que está sendo preconceituoso. Nada disso. Estou seguindo o padrão que o mundo sempre seguiu, um padrão que foi ensinado por Deus, e os homens agora querem mudar. Por quê? Porque os homens negam a Deus, os homens não aceitam o que vem de Deus, os homens querem viver a parte de Deus, e vão pagar alto preço por isso. Terceiro lugar diz, a falta de respeito pelos relacionamentos humanos, desconhece então o caminho da paz. Romanos 3,17. Em seu estado de rebeldia contra Deus, o homem destruiu a si mesmo e avançou como uma fera selvagem contra o seu próximo, semeando ódio, a inimizade e a desavença. Sua língua espalha veneno, suas mãos jorram violência, seus pés se apressam para o mal. Esse homem, em rebelião contra Deus, ergue muros onde deveria construir pontes, cava abismo onde deveria construir passagens, fere com os punhos cerrados a quem deveria acariciar, promove inimizade com quem deveria nutrir afeição, envereda-se pelos atalhos da guerra, em vez de trilhar o caminho da paz. Então essa é a relação do homem com o seu próximo, está em todo o tempo em combate, em guerra, é ele querendo, como um soldado solitário, ganhar a guerra sozinho. Irmãos, é possível ganhar uma guerra sozinho? Não, precisamos uns dos outros. E sabe, irmãos, muitas vezes, eu acho que quem tem essa experiência de morar em outros estados, de estar se mudando para outros lugares, né, como nós temos aqui alguns irmãos que por conta do trabalho precisam fazer isso, sabe muito bem do que eu vou dizer agora, né, que vale muito mais, né, um bom vizinho do lado, né, fazer amizade com um vizinho, do que um familiar distante. Irmão, eu estava no Rio Grande do Sul, longe da minha família, longe de todos que me conhecem, e passando por situações difíceis, nós conhecemos lá uma senhorinha, uma vizinha lá, que cuidava de crianças. Os pais iam trabalhar e deixavam as crianças com ela era cuidadora de criança, e a gente ia para lá conversar com ela, e a gente sentia o carinho, o respeito, o amor que ela tinha com a gente. A gente disse, rapaz, como é que pode? Essa mulher nunca viu a gente, nunca conheceu, assim, não teve convívio com a gente, e trata a gente tão bem. E assim é melhor, irmãos, a gente se relacionar bem com as pessoas, porque a gente não sabe o dia da manhã. Pode ser que no amanhã, hoje você ajude o vizinho, amanhã ele vai te ajudar com todo respeito e carinho, não como interesse, né? Mas entendendo que toda vida que eu faço o bem, eu vou colher o bem, eu estou plantando. Então, se eu planto o bem, não importa de onde virá, mas um dia eu colherei. Então, a gente faz o bem a uma pessoa e às vezes vem outra pessoa que nem te conhece e retribui aquele bem que você fez para outro. Então, vale muito a pena fazer o bem, vale muito a pena ajudar o próximo, porque o próximo a ser ajudado pode ser você. Então, não deixe de ajudar o próximo. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmão, está encerrando, esse último ponto agora. A depravação total, refletida no julgamento do réu, do versículo 18 a 20, de Romanos 3. Paulo conclui sua tese, levando judeus e gentios à barra do tribunal de Deus. Ele arma o cenário de um tribunal, no qual o homem pecador será julgado. Neste tribunal, o réu é acusado de sua culpa, e tão evidente que não pode dizer nada em sua defesa. Calado e culpado,
ele toma conhecimento de que não pode ser justificado diante de Deus pelos seus esforços, uma vez que o seu pecado o domina. 3 verdades aqui vão ser destacadas. A primeira, a causa da condenação do réu. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O temor de Deus é um freio que nos inibe o homem de se entregar ao pecado. O temor de Deus é um antídoto contra o mal. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando o homem perde o temor de Deus, refere-se então a toda sorte de corrupção, ele rende-se a toda sorte de corrupção. Então, o temor de Deus é o que nos protege de nós mesmos, é o que nos protege do pecado. Por que é que nós não somos tão maus quanto deveríamos ser? Porque o temor de Deus está no nosso coração. Por que é que quando eu tenho raiva de alguém, eu não vou lá e elimino essa pessoa? Porque o temor de Deus que tem no meu coração, ele grita e diz: não faça isso, não vá por esse caminho, não vale a pena. E eu volto atrás, me sento, esfrio a cabeça e tudo passa. É esse o motivo pelo qual nós somos controlados por Deus, o temor a Ele, em saber que um dia vamos prestar conta com Deus. O homem pode esconder de todos, mas de Deus ninguém se esconde. Um dia prestaremos conta com Deus. O dia que estivermos diante de Deus e passar toda a nossa vida lá naquele telão, não tem como esconder. Não, para ninguém saber, ninguém podia saber. Deus sabe, e um dia vai ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado diante de Deus. Em segundo lugar, em primeiro, não há temor diante dos seus olhos. O temor de Deus é um freio, já li isso aqui. Segundo lugar, a base da condenação do réu. Ora, sabemos que todo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca, todo o mundo seja culpado diante de Deus. Segundo a lei que deve referir-se à escritura hebraica em geral, os judeus se vangloriavam na lei, estavam condenados pela lei, uma vez que a lei exigia o que eles não praticavam. Então, o que é que a gente entende aqui? É de que na condenação diante de Deus, nenhum pode dizer diante de Deus: Senhor, mas eu estava na igreja todo domingo, olha, Senhor, eu não deixei de dar minha oferta, Senhor, o dízimo, eu era justo no dízimo. Então não adianta a gente colocar que conhecia a lei e até em certo ponto praticava, mas no entanto deixava de fazer outras coisas, ou praticava outras coisas que desagradavam ao Senhor. Esse era o ponto que Paulo criticava os judeus. Vocês dizem que conhecem a lei, mas vivem praticando coisa errada. Não faça isso não. Vivam de acordo com a lei, se vocês querem seguir a lei. Então entendemos que uma vez conhecendo a Deus, devemos então abandonar o mundo e o mal. Andar então em uma vida consagrada ao Senhor. E em terceiro e último lugar, a impossibilidade de absolvição do réu. Paulo conclui a sua tese acerca da culpabilidade do homem. Encerra o seu argumento mostrando a total impossibilidade do homem sair absolvido do tribunal de Deus, fiado em seus méritos e estribado em suas obras. Assim escreve o apóstolo: visto que ninguém será justificado diante dele por obras de lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, em outras palavras, quando observamos os 10 mandamentos de Deus, mostra o quanto nós somos incapazes de chegar diante da perfeição de Deus. Somos incapazes de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu nunca pequei. Por isso que Paulo enfatiza: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Todos estão longe da glória de Deus, perderam a glória de Deus. Então, para que a gente possa ter uma vida consagrada ao Senhor, para que a gente possa livrar-se deste julgamento terrível, precisamos hoje, em vida, reconhecer Deus como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Precisamos reconhecê-lo como nosso Senhor e obedecer à sua vontade, porque só assim estaremos sendo justificados diante de Deus. Diante desse tribunal, quando Deus for nos julgar e chamar lá Sibério Vitoriano de Melo, eita, imagina que arrupei assim do pé até a cabeça, né? Eita, agora Deus vai me julgar. Quando eu chegar lá, diante de Deus, Ele vai dizer: meu filho, o que foi que você fez lá na terra? E aí, vou ter que contar, né? E aí ele vai, vamos conferir aqui, já que você está dizendo, vamos conferir aqui no telão, o que é que vai mostrar. Aí vai passar toda a minha vida lá no telão. Aí então, eu vi que você fez isso aí que você disse mesmo, mas tem outras coisas que você não disse que fez. E aí nessa hora Jesus vai dizer: mas Pai, por Ele eu derramei o meu sangue. Por Ele, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Por que você deve entrar no céu? Por que eu devo deixar você entrar no céu? Deus vai te perguntar isso. E qual a resposta nós devemos dar a Deus? Porque eu mereço? Não. Porque Cristo morreu por mim e eu reconheço como meu Senhor e Salvador. Esse é o motivo pelo qual eu devo entrar no céu, porque Cristo morreu por mim. Se você não tem essa convicção, é importante que você repense a sua vida e se volte para Deus em arrependimento e fé. Concluindo então, antes da conclusão, João 3,19, o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Conclusão então, Paulo usou toda a sua persuasão para evidenciar que precisamos da salvação e não podemos alcançá-la sem a intervenção divina. Daqui para frente, Paulo abrirá um novo tema na sua carta, mostrando como podemos ser salvos. Agora, como todas essas informações, você consegue reconhecer a sua condição diante de Deus? Você se encontra dentro dessas depravações que foram lançadas aqui? Se essa é a condição, então você precisa obedecer às palavras que Pedro disse. Como Pedro disse aos seus ouvintes no templo em Jerusalém: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado todos os vossos pecados. Atos 3:19. Que a nossa vida, irmãos, seja uma crescente ao lado de Deus, que nós possamos abandonar o pecado, abandonemos toda a prática que este mundo imprime como verdade, que possamos viver a verdade de Deus e não a verdade que o mundo imprime como sendo real. A única verdade que nos leva ao céu é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ao Pai, se não for por Ele.